Eu vou começar a gravar. Então, já está gravando, certo? E essa aula é mais uma aula de antecipação. As aulas de reposição eu já fiz. Então, na verdade, essa eu estou antecipando o conteúdo para a gente se organizar melhor, tá? Então, vamos lá. Então, hoje, a aula de hoje, a gente vai trabalhar agora com a equação de Bernoulli. É uma aula mais tranquila, que vocês já viram algumas coisas em fenômenos. E também é mais fácil do que a parte de movimento. Como eu venho falando para vocês, a parte mais difícil, digamos assim, você tem a conservação da massa, a conservação do movimento e conservação da energia. É quando se trata do movimento. Porque o movimento, que é a parte física, muitos de vocês às vezes têm dificuldade com física mesmo. Então, termina fazendo com que a quantidade de movimento, tudo relacionado a movimento, fique mais confuso. Já a energia é mais tranquilo e massa também é mais tranquilo. Então, a gente vai estudar um pouco as equações de Euler e a equação de Bernoulli nessa aula de hoje. Então, a equação de Bernoulli diz respeito à conservação da energia cinética, potencial e de escoamento em uma corrente de fluido. Então, vocês viram nas aulas anteriores, quando a gente trabalhou com a primeira lei da termodinâmica, a gente trabalhou com as energias. A gente aplicou o teorema de Reynolds e chegou na conservação da energia. A gente tinha energia potencial, energia cinética, tinha energia interna, e a gente trabalhou ali o princípio da conservação da energia, né? Aí agora a gente vai ver uma outra maneira de calcular e de mostrar essa conservação da energia e de mostrar também por outras equações como é que a gente pode estar calculando a energia de um ponto a outro no sistema. Essa mudança de energia. Quando você tem uma energia no ponto 1, que é uma energia potencial, digamos assim, depois ela se transforma em cinética por conta da velocidade, aí ela pode ter uma queda, e aí uma queda de água, se for no caso uma água, esse fluido, ele pode ter uma energia potencial, depois ele pode gerar uma turbina e se transforma em energia mecânica. Então, essas mudanças de energia sem haver perda, a gente vai ver também com o cálculo a partir da equação de Bernoulli. Diz respeito também à conversão entre essas formas de energia nas regiões de escoamento, em que o efeito das forças viscosas é desprezível. Então, a gente sabe que a viscosidade é um fator que acompanha o movimento dos fluidos. Tem os fluidos viscosos e não viscosos, que a gente viu na primeira aula, quando a gente trabalhou o que era fluido e definiu e classificou os fluidos. Então, até agora, a gente não tem trabalhado com viscosidade, a gente está trabalhando sempre com fluidos não viscosos, né? Mas vai ter um momento que essa viscosidade vai ser importante. Vocês viram que ontem, no movimento dos fluidos, a gente já tem o termo viscosidade. Ele já entra lá. Então, nessa parte aqui também a gente vai estar trabalhando com viscosidade. Quando a gente trabalha com força de atrito, a gente está sempre tendo que trabalhar com o escoamento laminar, já passa a ser turbulento, no caso, porque eu já vou ter atrito, e, consequentemente, com viscosidade. Então, são variáveis que vão sendo adicionadas às equações de cálculo dos fluidos para a gente chegar em outros. São propriedades a mais, né? Que nós vamos adicionando. Então, são propriedades que a gente simplifica no início para tornar as equações mais fáceis, para que vocês compreendam mais, e depois a gente retoma com essas informações para que vocês tenham um estudo mais completo do comportamento dos fluidos, um estudo o mais real possível, porque, como a gente fala, a gente trabalha numa idealidade e a realidade é outra. Então, a gente tenta transformar isso, depois que a gente explica para vocês a idealidade, a gente começa agora a adicionar essa realidade para vocês, a partir de propriedades a mais, de conceitos maiores, essas coisas assim. Apesar das restrições utilizadas na dedução da equação de Bernoulli, porque ela é uma equação simples, ela não é utilizada
em tudo. Tem algumas restrições que a gente precisa seguir para poder aplicar Bernoulli. Caso contrário, a gente vai estar dimensionando errado. Então, apesar dessas restrições, ela é muito usada na prática, na fase preliminar do projeto. Porque ela é muito fácil, né? E porque você restringe algumas condições, mas você consegue chegar no resultado final. Esse texto está meio truncado aí, né? Nessa primeiro e no segundo. Depois eu vou dar uma olhada nesse slide antes de publicar para vocês. Não sei se eu não abri aqui, mas tudo bem. Importante, eu vou dar uma arrumada depois, antes de publicar. Espero que eu lembre, né? Senão vai assim mesmo. Vocês já viram a equação de Bernoulli em fenômenos? Já vimos. Sim, professora. Certo. Tá lento aqui, viu? Meu Deus. Fui tirar o... Eu fui tirar da tela cheia para ir ajeitar e baguncei aqui. Mas voltou já. Pronto. Deixa eu só botar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês me verem. Vocês se animarem mais, né? Perguntar. Ou então para fazer mais medo. Sim, vamos lá. Deixa eu voltar para a tela do computador. Diminuir. Ok? Estão vendo aí, né? Então, essa equação de Bernoulli, que é que ela determina, né? O que é possível fazer com a equação de Bernoulli? Determinar a altura que a água da mangueira de um certo local é bombeado para alcançar outro, de um tanque, por exemplo. Então, se eu tenho um tanque que está bombeando água para outro tanque, eu posso determinar essa altura. Eu posso encontrar pressão na superfície. Eu posso encontrar a força de vento na janela de uma casa ou de um edifício. Eu posso calcular ou medir velocidade e vazão no escoamento do fluido. Então, a equação de Bernoulli, ela os termos que a gente mais utiliza na equação de Bernoulli são os termos de altura, de velocidade, massa específica. Então, eu posso estar determinando, a partir de uma simples equação de Bernoulli, esses dados de altura, esses dados de velocidade, certo? Deixa eu ver mais. Força, também força de pressão. Então, ela é uma equação que ela relaciona sempre a pressão, a velocidade do fluido, a pressão do fluido e a altura que esse fluido tem que vencer para conseguir chegar num determinado lugar. Então, ela relaciona isso. Igual eu expliquei no início das aulas para vocês, que o escoamento de fluido sempre você está partindo de um ponto 1 para um ponto 2. E você precisa vencer as perdas de carga. Em todo esse escoamento, você vai ter alturas, vai ter lugar que você vai ter, o fluido vai precisar subir, vai ter hora que ele vai precisar descer. Então, vencer essas alturas e transformar essas energias, né? O fluido vem com energia cinética, de velocidade, daqui a pouco ele tem que descer uma altura ou subir uma altura, ele já transforma isso numa energia potencial. Então, ele vai mudando, assim, essas propriedades, elas vão mudando ao longo de todo o escoamento. Então, a gente precisa ter equações que sejam fáceis de dimensionar, de calcular o comportamento desse fluido à medida que você vai transportando ele de um ponto a outro. Então, o transporte do fluido, a mecânica dos fluidos, nada mais é do que o fenômeno do transporte do fluido, né? Que esse fluido pode ser um gás ou pode ser um líquido, compressível ou incompressível. Acho que eu estava morrendo de sono quando fiz essa aula, porque tem umas palavras aqui bem truncadas que eu vou dar uma ajeitada depois. Já vi que eu não vou publicar hoje para vocês essa aula, só amanhã. O que você deve fazer para utilizar essa equação de Bernoulli, né? E o que você deve
aprender? O que é que você acha que vai aprender com esse conteúdo de hoje? Onde é que a gente pode estar aplicando ele? Então, você deverá utilizar a criatividade, né, como engenheiro, para determinar uma expressão para vazão volumétrica de ar aquecido. Que vazão volumétrica é essa? Por exemplo, imagina uma tubulação que sai da fornalha de uma indústria e alimenta um secador de grãos. Então, você precisa alimentar esse secador de grãos com esse calor que vai sair da fornalha. Para isso, você deverá utilizar um medidor de Venturi, e essa informação é essencial para que seu cliente dimensione a vazão de ar adequada à secagem correta dos grãos. Então, vai ser um ar aquecido que vai sair lá do seu secador, uma vazão de ar aquecido que vai sair da sua fornalha para alimentar o seu secador. Então, você vai transportar o fluido. Que fluido é? Ar. Ar o quê? Ar aquecido. De que local ele vem? Qual é o ponto principal que ele está vindo? A sua fornalha. E qual é o ponto final para onde ele está indo? O seu secador, que é o ponto 2. Então, a transferência desse fluido, o fenômeno de transporte desse fluido que você vai trazer da fornalha até o secador, né? O que é que você precisa? De que forma você vai dimensionar? Qual é a modelagem que você vai usar? Qual é a equação que você vai usar para modelar esse processo, de forma que você encontre essa vazão volumétrica de ar? Certo? Então, essa informação é importante, porque você tem que ter a vazão certa para conseguir secar os grãos. Porque se você colocar uma vazão a mais, você vai queimar o grão. E se colocar uma vazão a menos, você vai deixar úmido. Não vai conseguir secar. Então, saber a vazão certa de ar que você vai estar usando é um cálculo de mecânica dos fluidos, certo? Então, o que é que precisa saber para calcular essa vazão? Quais as variáveis são relevantes para esse cálculo? Então, sempre procurar quais são as variáveis relevantes nesse cálculo. Eu quero calcular a vazão, mas eu preciso do quê? Eu preciso saber a massa específica desse ar, eu preciso saber a viscosidade, eu preciso saber a velocidade que ele está indo, eu preciso saber se tem alguma pressão, se vai sair pressurizado de lá. Eu preciso saber a área dessa tubulação, o diâmetro dessa tubulação. Quais são essas variáveis relevantes, né? Para que eu possa calcular bem isso. Como eu devo modelar esse problema? Modelar o problema qual é a equação, qual é o desenho que eu faço, qual é o esquema, o croquis. Lembra do croquis que eu falo para vocês? Qual é o croquis que eu posso estar desenhando para que eu tenha uma noção de como é esse processo? E a partir desse croquis eu consiga modelar uma equação. E a partir dessa equação eu calcular essa vazão. Quais são as considerações necessárias para que eu possa simplificar o meu problema e retirar aquelas variáveis da minha equação que eu não tenho os dados, que os dados não são fornecidos com facilidade e que, por conta de eu não possuir esses dados, eu posso não chegar ao meu resultado. Então, o que é que eu posso considerar e desconsiderar no meu processo? Quais considerações eu posso fazer que eu simplifique ou que eu complique a minha equação? Certo? E quais são as equações que eu posso estar utilizando como suporte para a minha equação geral? Então, eu sempre vou estar utilizando uma equação geral para o meu cálculo de vazão, mas eu posso precisar de equações suportes, que vão me dar suporte para fazer cálculos paralelos. Então, quais são essas equações que eu vou precisar usar? Então, tudo isso são perguntas que serão respondidas no final dessa aula. Então, o que fazer? A primeira coisa é compreender como é que você obtém a equação de Bernoulli. Porque para esses casos assim, ela vai ser a mais simples de ser usada e a mais fácil. Perceba que durante essa questão está falando muito de secagem. Então, significa que está falando de temperatura, de energia. Então, a gente já pensa um pouco de energia. Então, compreender como é obtida a equação de Bernoulli, quais são as restrições para a aplicação dessa equação, porque
porque ela não pode ser aplicada em todos os casos, e aplicá-la de maneira assertiva em problemas e projetos de mecânica dos fluidos. Então, durante esse conteúdo, vocês vão conseguir aprender, né, como é que é aplicada, quais as considerações e restrições são feitas e onde vocês podem aplicar. E o que seriam as equações de Euler? Na sessão anterior, a gente trabalhou com o objetivo principal de quê? De obter as equações de Navier-Stokes. Que, do mesmo jeito que a gente obteve a equação da continuidade, ela junto com a equação da continuidade, formaram o quê? Um conjunto de operações, de equações, que são essenciais para a mecânica dos fluidos. E que são essenciais para você calcular o movimento desses fluidos. Então, essas equações de Navier-Stokes, elas são aplicáveis apenas para fluidos newtonianos, em um escoamento incompressível. Ou seja, o que é um escoamento incompressível? Líquido, né? E um fluido newtoniano é aquele que não sofre deformações ao longo da sua linha de corrente. Por quê? Porque ele é um fluido incompressível, então ele não vai sofrer deformações, óbvio. Então é a mesma, o que a gente fala, né? Então, significa dizer que quando eu tenho um fluido compressível e um fluido não newtoniano, eu não posso usar mais as equações de Navier-Stokes. Então, como é que a gente vai contornar essa dificuldade? A gente pode contornar essa dificuldade considerando um fluido sem viscosidade. Então, a gente elimina a viscosidade do fluido, embora, assim, na realidade, a gente sabe que o fluido ele tem viscosidade, mesmo que seja mínima, ele deve ter uma viscosidade mínima. Como a gente falou desde o início, não existe fluido sem viscosidade. O que existe é que ela é tão pequena que a gente considera como zero, né? Então, nesse caso, a gente considera a viscosidade mínima do fluido e consegue eliminar a viscosidade do fluido. E aí, quando a gente elimina essa viscosidade do fluido, a gente consegue transformar a equação de Navier-Stokes nas equações de Euler. E muitos problemas de escoamento podem ser analisados com sucesso com essa consideração, né? Então, é assim que a gente consegue chegar nas equações de Euler. Simplificação para Euler. Na verdade, é isso, como eu já tinha falado, né? Que a gente vai simplificar as equações de Navier-Stokes a fim de obter as equações de Euler, que se aplica a um escoamento sem atrito, porque se tiver atrito, já significa que eu vou ter que ter viscosidade. E eu quero considerar a viscosidade mínima possível, ou sem viscosidade. Então, meu fluido não pode ter atrito. Modelaremos os fluidos com viscosidade igual a zero e obteremos a equação de Bernoulli. Então, a gente vai sair nessa linha aí, aplicando, eliminando alguns parâmetros de viscosidade da equação de Navier-Stokes para chegar na de Euler e aplicar algumas considerações para chegar na equação de Bernoulli. A equação de Euler é obtida da equação de Navier-Stokes. Então, a gente viu ontem que a equação de Navier-Stokes, depois de simplificada, a gente chegava a essa equação pequena aí, onde a gente tem que a massa específica da derivada do vetor de velocidade com o tempo, com a derivada do tempo, é igual a massa específica, que multiplica o vetor da aceleração, menos o gradiente vezes a pressão, mais a viscosidade vezes o Laplaciano ao quadrado, vezes o vetor velocidade. Não é isso? Essa é a equação de Navier-Stokes. Essa equação se transforma naquele montão de equação, por quê? Porque eu tenho que substituir nessa equação os meus vetores de velocidade e de aceleração, são aquelas derivadas parciais que eu tenho, nas coordenadas x, y e z, e o meu Laplaciano é justamente a derivada parcial, o meu Laplaciano de P ali, divergente de P, e o Laplaciano que está ao quadrado é a derivada parcial ao quadrado e o outro é a derivada parcial. Então, tudo isso está simplificado. Então, para que eu consiga
voltar para aquelas equações, eu tenho que substituir aí esse G de gravidade, os laplacianos normal e ao quadrado e o vetor de velocidade, o vetor de velocidade e o vetor de gravidade, de aceleração da gravidade, que é a mesma coisa que a aceleração da partícula. Então, eu substituindo isso aí, eu vou ter aquelas equações nos três eixos, x, y, z e tudo mais. Aí eu quero simplificar, para transformar na equação de Euler. A simplificação é super simples. É só eu falar que a minha viscosidade, o meu fluido, ele tem um escoamento sem atrito, logo eu posso considerar a minha viscosidade próximo de zero. Aí eu cancelo esse último termo aqui, onde eu tenho viscosidade, com o Laplaciano ao quadrado, e eu chego numa equação mais simples, que é a equação de Euler. Então, a equação de Euler nada mais é do que a equação de Navier-Stokes sem o último termo, que é o termo da viscosidade, que é o termo que a gente considera atrito. E aí a gente vai desconsiderar. Simples assim. Aqui eu tenho que a escrita em termos das três componentes escalares x, y e z. Então, eu vou pegar a minha equação de Euler, que é essa aqui agora, né? E vou destrinchar nas três escalares, que é o x, o y e o z, é o que eu falei para vocês. Então, U, V e W. Isso aqui é o quê? Aqui é o eixo x, aqui é y e aqui é z. E aqui é o tempo. Então, eu destrinchando nas minhas escalares, ρ de gx, ρ de gy, ρ de gz, menos a minha primeira derivada de P em relação a x, que é justamente esse termo aqui. Lembra que o Laplaciano sem tal quadrado, ele é uma derivada parcial de primeira ordem, e o Laplaciano ao quadrado é uma derivada parcial de segunda ordem. Então, e o vetor de aceleração são aquelas equações, né? O gx, gy e gz. Então, é isso aqui, ó. Então, eu tenho g na direção x, g na direção y, no eixo y, e g no eixo z. E aqui eu tenho p, que é lá da minha equação, e vou colocar só as derivadas parciais, ó. Parcial com respeito a x, parcial com respeito a y, parcial com respeito a z. Então, esse segundo termo da equação é justamente esse aqui, da equação de Euler, esse 2. E o primeiro termo é o vetor velocidade com o tempo, que são as minhas derivadas parciais da minha velocidade nas coordenadas x, y e z. Então, é isso aqui. Eu vou derivar no eixo x as minhas coordenadas, que é o meu vetor. O meu vetor, ele tem um x, ele tem um y, ele tem um z e ele tem um t. Lembra o vetor v? O vetor v, ele tem x, y, z e t. Quem é o x? O x é o u. Então, eu coloco tudo em u. Quem é o y? O y é o v. E quem é o z? O z é o w. Então, eu faço as coordenadas por vetor. Eu abro meu vetor em x, y, z e t. E ainda nos eixos. Eixo x, eixo y e eixo z. Então, isso aqui significa o vetor nas componentes escalares e nos eixos x, y e z. O que são componentes escalares? O u, o v e o w. E o que são os eixos? Os eixos x, y e z, certo? Então, aqui é ela na forma detalhada. Então, essa mesma equação, agora de Euler, essa segunda aí, na forma vetorial, ela é pequena assim. E na forma escalar, ela fica desse tamanho. Mas a gente não se assusta, porque muitas vezes a gente vai precisar cancelar alguns termos e ela termina ficando pequena novamente. Então, o que seria mesmo essa equação de Euler? Ela estabelece que, para um escoamento no qual não existam tensões viscosas, ou seja, eu não tenho aquelas tensões que seria o fluido não newtoniano comprimindo e a viscosidade, a variação da quantidade de movimento de uma partícula é causada pela força de campo e pela força líquida de pressão. Então, se eu não tenho viscosidade, eu vou ter só a força de campo e força de pressão.
Comparada à equação de Navier-Stokes, a equação de Euler é matematicamente mais simples. Porém, sua solução ainda apresenta dificuldades consideráveis, pois é necessário não só o conhecimento detalhado do campo de velocidade e de aceleração das partículas do escoamento, mas também a resultante líquida da pressão. Equação de Bernoulli é uma relação aproximada entre pressão, velocidade e altura. Altura de quê? Altura de elevação do fluido. Então, você está sempre relacionando velocidade, altura e elevação do fluido. Ela é válida para a resolução de problemas em que o escoamento pode ser considerado. Que tipo de escoamento vai ser considerado em quem? 2 pontos seria aí. Incompressível, então, no caso um líquido. Estacionário, eu não vou ter regime, meu regime vai ser estacionário, eu não vou ter aquele regime, vai ser um regime permanente, se o fluido é estacionário vai ser um regime permanente, onde eu não tenho a transiência do tempo, não vou ter o termo tempo. E a força de atrito é desprezada, ou seja, não tem atrito. Então, provavelmente, meu fluido é um fluido sem atrito e o escoamento dele será praticamente linear, laminar. Né? Apesar de sua simplicidade, essa equação provou ser uma ferramenta muito poderosa para a mecânica dos fluidos. Então, quando se fala, vou usar a equação de Bernoulli, tem que seguir essas restrições. Escoamento estacionário ao longo de uma linha de corrente. Ô, pessoal, eu queria dar uma pausa para vocês agora. Eu estou no exercício, estou no slide 12 e a gente tem até o slide 22. Então, praticamente, só falta depois desses 10 slides, certo? Então, esse conteúdo de hoje ele é menor, o que é bom, que é um sábado. Então, eu queria dar uma pausa aqui na metade, nos 15 minutos, porque eu estou desde 2 horas e eu preciso comer alguma coisa. Oi? Tem algum problema para vocês? Não, professora. Pode ir. Pode ir. Tá? Então, eu vou pausar 15 minutinhos a gravação. E aí vocês podem aproveitar também e fazer algum lanche, tomar um café, tomar uma água. E em 15 minutos eu volto. Aí a gente vai ter mais 10 slides e 2 exercícios para fazer, tá bom?
Boa noite.
Pessoal, vamos voltar aqui. Vocês já chegaram? Compartilhar aqui a aula. Tá aparecendo aí para vocês? Quando alguém chegar aí, me fale, tá? Eu tô aqui já. Tá aparecendo, professora. Ah, certo. Então, eu vou colocar para gravar de novo. E a gente vai continuar.